paz do Senhor Jesus Cristo. Nós vamos estar em pé, orando ao Senhor. Quantos veio para adorar Jesus? Glória a Deus. Então vamos orar ao Senhor. Yasmin, vem orar. A paz de amém? Vamos orar. Papai querido, papai amado, abençoa essa igreja, Senhor. Abençoa todo mundo dessa igreja. Abençoa as irmãs, o pastor, a pastora. Abençoa todo mundo que vai falar aqui na frente, Senhor. Usa as pessoas que vão falar aqui na frente. Usa ela para falar do Senhor. Abençoa todo mundo. Abençoa a família dos irmãos, Pai. Abençoa essa igreja seja mais abençoada, Senhor. Em nome do Deus, abençoa a minha família, família do pastor, da pastora. Abençoa a família de todo mundo, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Graças pela oportunidade. E amém. Deus abençoe. Vamos louvar a Deus com o hino de número 570. 570 da harpa cristã. Quem tem fôlego, o salmista escreveu um salmo e disse assim: quem tem fôlego, quem está alegre, glória. Então vamos. Louvado seja o nosso Deus. Solta os seus, abre os seus lábios, solte a sua voz a Jesus. Ao findar o labor desta vida, quando a morte ao teu lado chegar, preste atenção nessa letra. Que destino há de ter a sua alma? Qual será no futuro teu lar? Meu amigo, hoje tu tens a escolha, vida ou morte, qual vais aceitar? Amanhã pode ser muito tarde. Hoje Cristo te quer libertar. Procuras a paz deste mundo em prazeres que passam em vão, mas na última hora da vida eles não mais te satisfarão. Escute agora, meu amigo, hoje tu tens a escolha, vida ou morte, qual vais aceitar? Amanhã pode ser muito tarde. Hoje Cristo te quer libertar. Por acaso tu riste, ó amigo, quando ouvistes falar de Jesus?
mas somente Jesus pode dar-te o quê? Salvação pela morte na cruz. Ô glória! Meu amigo, hoje tu tens a escolha, vida ou morte, qual vais aceitar? É uma escolha. Amanhã pode ser muito tarde. Hoje Cristo te quer libertar. Tens manchada tua alma e não podes contemplar o semblante de Deus. Só os crentes de corações limpos poderão ter o gozo no céu. Meu amigo, hoje tu tens a escolha, vida ou morte, qual vais aceitar? Amanhã pode ser muito tarde. Hoje Cristo te quer libertar. Se decides deixar teus pecados, escute bem, ó, e entregar tua vida a Jesus, brilharás sim na última hora, um caminho brilhante de luz. Meu amigo, hoje tu tens a escolha, vida ou morte, qual vai aceitar? Amanhã pode ser muito tarde. Hoje Cristo te quer libertar. Deus seja louvado. Hoje Cristo quer te libertar. O hino diz assim: amanhã pode ser muito tarde. Tem muita gente que deixa para aceitar Jesus, não, é Jesus que nos aceita, né? Mas tem muita gente que deixa para se converter a Cristo na última hora. E às vezes essa hora não chega, né? Tem muita gente que parte para a eternidade quando pensa em decidir e o tempo acaba. Aí passa-se a oportunidade para sempre. Então o tempo é hoje, o tempo é agora, o tempo é já. 48. Então, é momento de reflexão. Reflita. Qual é o teu destino? Vamos louvar. Com palmas para Jesus, vamos. Isso. Quando lá do céu descendo para o seu Jesus voltar, e o clarim de Deus a todos proclamar, e chegou o grande dia do triunfo do meu rei, e por sua imensa graça lá estarei. Diga! Oh glória! De que? Do triunfo do meu rei, quando enfim chegar o dia, pela graça de Jesus
Jesus lá estarei. Oh, glória! Nesse dia, quando os mortos hão de a voz de Cristo ouvir, e dos seus sepulcros hão de ressurgir, os remidos reunidos logo aclamarão seu rei, e por sua imensa graça lá estarei. Diga! Quando enfim chegar o dia do triunfo do meu rei, quando enfim chegar o dia, pela graça de Jesus lá estarei. Oh, maravilha, vai, diga! Pelo mundo rejeitado foi Jesus meu Salvador, desprezaram e insultaram meu Senhor, mas faustoso vem o dia do triunfar do meu rei, e por sua imensa graça lá estarei. Quando enfim, o quê? Do triunfar do meu rei, quando enfim chegar o dia, pela graça de Jesus lá estarei. Eu quero, Senhor. Em mim mesmo nada tenho em que possa confiar, mas Jesus morreu na cruz para me salvar. Tão somente nele espero, sim, sempre esperarei, e por sua imensa graça lá estarei. Quando enfim, todos cantam, diga: aleluia! Oh, glória! Dia maravilhoso está chegando. Quando enfim chegar o dia, pela graça de Jesus lá estarei. Oh, glória! Isso, palma para Jesus mesmo. Ele merece toda a honra, toda a glória e todo o louvor. A gente sempre fala aqui desse dia. A gente está sempre falando do arrebatamento, sempre falando da vinda de Jesus, da volta do Senhor. Mas parece que cada dia que passa, mais ansioso a gente fica, né? Mais ansioso, mais palpitante fica o coração em esperar nessa expectativa tão gloriosa que é a volta do Senhor. E nós temos a convicção de que Ele vem. A nossa convicção de que Ele volta é certa, porque a Bíblia diz. E tudo que a Bíblia diz vai acontecer. Tudo que a Bíblia disse aconteceu, está acontecendo e vai acontecer, para a glória do nome de Jesus. Por isso eu digo nesta noite: sorria, glorifique, exalte, bendiga, glorifique ao Senhor e cultua com fervor ao nosso Deus, porque Ele está aqui presente. Nessa noite entrou alguém aqui por acaso muito triste? Não? Todos estão felizes? Então nós vamos cantar um corinho abençoado para mim passar a direção ao presbítero. E aquele corinho abençoado assim, ó. Esqueci. Como é que é mesmo? Me veio um aqui na mente, mas não é ele. Aquele corinho assim, ó. A minha vida, vamos, e você vai saudar o teu irmão e vai sorrir para ele. A minha vida Jesus já transformou, eu posso te saudar. Com o quê? Com a paz do Senhor. Minha vida Jesus já transformou, eu posso te saudar com a paz do Senhor. Se tu me amas de todo o coração, me mostre o teu sorriso e aperte a minha mão. Se tu me amas de todo o coração, me mostre o teu sorriso e aperte a minha mão. Oh, glória! Isso! Dá um sorriso para o teu irmão e fala para ele: ó, Jesus está na casa, o Senhor está presente, o nosso Deus Trino está aqui, e é para Ele o nosso louvor e culto nessa noite, amém? Deus seja louvado. Salve os irmãos com a paz do Senhor. Peço perdão aos irmãos, o atraso aí. Houve
mal entendido, né? Né, a irmã Neuza mandou uma mensagem lá para a Cláudia, ela não entendeu muito bem, achou que eles iam passar um pouquinho mais tarde. Falei, bom, vai ser lá para umas 7h10, 7h15, né? Mais ou menos. Mas, amém, estamos aqui, meu filho trouxe a gente, né? E estamos aqui, né? E eu quero aqui apresentar a irmã Eliana, que está conosco. Fica em pé, isso, por favor. Essa é a mãe dos meus filhos, né? Essa aqui conosco hoje, adorando a Deus, né? Servindo a Ele, né? Com gratidão e honra. Amém? Como que a igreja vai receber a irmã Eliana? Seja bem-vinda em nome do Senhor Jesus. Muito obrigado, Deus abençoe a irmã Eliana, né? As portas da casa estão abertas para quando quiser vir. E nós de braços abertos, né? Para receber sempre, né? Seja muito bem-vinda. Louvado seja o nome santo do Senhor. Vamos fazer a leitura da palavra, né? Vamos dar aqui continuidade. A gente não pode perder o fio da meada, né? E nem o fio da ligação nos céus. Vamos continuar adorando a Deus, né? Engrandecendo seu santo nome. Irmã Ana vai fazer a leitura da palavra e fazer a oração da noite. E o Espírito Santo do Senhor está na casa? Então louvemos, glorifiquemos a Ele. Aleluia. Saúde os irmãos com a paz do Senhor. Amém. Estão todos felizes aqui? Oh, glória, aleluia. Eu vou ler aqui em Isaías 11, aleluia, glória a Deus. Glória, glória, glória a Jesus. Estamos aqui na tua casa, Pai, para te louvar e para engrandecer, porque nós não somos nada, mas o Senhor é tudo em nossas vidas. Glória a Deus, aleluia. Amém? O reino do Messias é pacífico e próspero. Achou, pastor? Porque brotará um rebento do trono de Jessé, e das suas raízes um renovo fortificará. Aleluia. E repousará sobre ele o Espírito do Senhor, e o Espírito de sabedoria e de inteligência, e o Espírito de conselho e de fortaleza, e o Espírito conhecimento e de temor do Senhor, e deleitar-se no temor do Senhor, e não julgará segundo a sua vista dos seus olhos, nem repreenderá segundo a ouvir dos seus ouvidos, mas julgará com justiça os pobres e repreenderá com equidade os mansos da terra, e ferirá a terra com a vara de sua boca, e com o sopro dos seus lábios matará o ímpio. E a justiça será o cinto dos seus lombos, e a verdade o cinto dos seus rins. E morará o lombo como cordeiro, e o leopardo com cabrito, deitará, e o bezerro e o filho de leão, e a nédia da ovelha viverão junto, e um menino pequeno os guiará. A vaca e a ursa pastarão junto, e seus filhos junto se deitarão, e os leão comerá palha como boi. E brincará a criança de jeito sobre a toca da áspide, e o já desmamado meterá a mão na cova do brasílico.
não se faltará mal, nem dano algum em todo o monte da minha santidade, porque a terra se encherá do conhecimento do Senhor, como a água cobre o mar. E acontecerá naquele dia que as nações perguntarão pela raiz de Jessé, posto por perdão dos povos, e o lugar do seu repouso será glorioso. Até aqui, irmão. Glória a Deus, né? Como que o nosso Deus é maravilhoso, né? O nosso Deus é um Deus fiel. O nosso Deus, ele é tão grande, tão grande. Eu não sei por que as pessoas não vê que esse Deus é maravilhoso. E as pessoas preferem ficar longe desse Deus. Esse Deus tudo pode, irmão. Esse Deus é tão grande, tão maravilhoso. Ele cura, ele salva, ele liberta, ele transforma, ele perdoa. Você pode estar errado, mas se você pedir perdão, ele perdoa. Então, por que que muitos se afastam desse Deus? Por que que muitos conhecem a palavra, mas afasta desse Deus? Parece que não tem sabedoria, porque eu falo, eu não tenho tanta sabedoria, mas eu sei que o meu Deus cuida de mim. Eu sei que Ele cuida de mim, Ele olha eu, desde o dia que eu nasci, esse Deus cuida de mim. Porque eu sei que Ele cuida de mim. Sabe, irmãos, quando eu era pequena, minha mãe falou que eu estava com a lata de fornecida, tatu na mão e com um pauzinho mexendo, e eu só tinha 4 anos. E olha, eu estou aqui. Por que que eu estou aqui? Porque o meu Deus cuidou de mim. Se Ele cuidou de mim lá quando eu tinha 4 anos, Ele cuida de mim aqui com 76 anos. Por que que nós não vamos servir esse Deus maravilhoso? Esse Deus que tudo pode, esse Deus que cura, né? Muitos não querem saber desse Deus, não querem saber da palavra. Conhece a Bíblia, entra na igreja um dia e depois não vem mais. E esquece que Deus cuida dele lá onde Ele está. Porque o nosso Deus, Ele é um Deus bom, Ele é um Deus fiel, Ele é Deus do amor. Ele não esquece de ninguém. Você pode estar em pecado, mas se você pedir perdão para Deus, Deus perdoa você. Então vai, confia nesse Deus. Não afasta dele não, porque Ele é fiel, Ele é justo. Oh, glória a Deus, aleluia, Espírito Santo. Oh, Senhor da glória, vem, Espírito Santo, toca na tua igreja. Vem, papai. Vem, papai, renova, pai, essa igreja, Senhor. Oh, Deus poderoso, grandioso e misericordioso. Nós estamos aqui por causa de Ti, Pai. Nós não estamos aqui por causa de pessoas. Nós estamos aqui por causa de Ti. E eu sei que o Senhor, Pai, vai vir logo. Dizem que o Senhor está derrubando muita igreja por aí. Por quê? Porque só pensa em dinheiro. Só pensa pedir. Mas aqui não. Aqui a pessoa entra. Então eu sei que o dízimo é palavra de Deus. Tem que dar mesmo. Tem que dar, porque Deus aqui precisa pagar. Não aluguel, mas a luz. Pagar água. Pagar imposto. Então, por que não? Deus está derrubando muita igreja grande, muito pastor. Essa semana aí mesmo eu vi um pastor cair e morrer no altar. Por quê? Porque faz coisa errada. Porque faz coisa errada. E se Deus derruba pastor, por que não derruba um simples que faz coisa que não deve? Então vamos amar um ao outro. Vamos amar de toda oração, de toda presença. Vem para a casa do Senhor, mas venha mesmo. Ouve, porque essa igreja aqui não é porque é o manancial, não. Essa igreja fala a palavra de Deus. Ela prega a palavra de Deus. Ela não prega a palavra, nem tira e nem põe. Porque Deus já dá a palavra que já diz. Se você tirar ou você pôr,
Deus te castiga. Então vamos servir esse Deus, viu, irmão? Em nome de Jesus, vamos seguir esse Deus maravilhoso, porque Ele é bom, Ele é fiel. Tem muita gente aí fora, precisando ouvir a palavra de Deus, mas prefere ficar na televisão. Eu já faz muitos dias que eu não olho nem na televisão. Faz muito dia. Mas eles preferem ficar assistindo televisão do que vir à casa do Pai. Mas se prepara, porque o nosso Deus vai vir. E quando Ele vir, ai de quem Ele pegar dormindo, ai de quem Ele pegar errado, que vai ficar. Porque o Deus fala que Ele vai vir primeiro pegar os que estão lá mortos. Ele vai ressuscitar, vai abrir as covas, eles vão subir. Quem é cristão. E depois, segundo, vai ser a igreja dele, a noiva dele. Então, irmão, tenha consciência. Tenha consciência. E para com esse Vamos para a casa de Deus. E louvar Ele de todo o nosso coração. Tá, amém? Amém. Vamos orar então? Senhor, meu Deus e meu Pai, papai querido, papai amado, estamos aqui na casa do Senhor, papai, porque nós confiamos, porque nós cremos, e porque não foi nós que escolheu o Senhor, foi o Senhor que nos escolheu. Então, papai querido, papai amado, abençoa cada um que aqui está, papai. Tem alguém aí que nós não conhecemos, mas o Senhor conhece. Porque o Senhor conhece o nome de todas as estrelas. Se o Senhor conhece o nome de todas as estrelas, o Senhor conhece o nome de cada um que aqui está. Então, papai, abençoa. Senhor da glória, abençoa. Venha, Espírito Santo. Venha tocar na tua igreja. Vem tocar nos irmãos, nas irmãs, na pastora, no pastor, em cada um, Pai. Porque nós precisamos de Ti, Pai. Papai querido, nós precisamos do Senhor. Toca nos que estão doentes. Toca nos que estão em casa, papai querido. Toca, papai querido, aleluia. Eu não sei porque não estão aqui na tua casa, pai. Mas o Senhor sabe, pai. Quem sou eu, pai? Eu não sou nada para julgar ninguém, Senhor. Mas o Senhor pode julgar, pai. Porque os olhos do Senhor estão olhando em cada um, em todos os que estão aqui na casa e os que não estão, Senhor. Então abençoa, Senhor. Cuida, Pai. Cuida dos hospitais. Cuida dos doentes, Senhor. Tenha misericórdia, Pai. Tenha misericórdia dos velhos. Tenha misericórdia que tem tanto filho largando seu pai internado aí em asilo, Senhor. Ô Deus Todo-Poderoso, bem que a palavra diz que uma mãe cuida de muito filho, mas os filhos não cuidam da mãe. Mas não estou falando dos meus, não. Porque os meus filhos é abençoado, foi Deus que me deu. E eles cuidam de mim muito bem. Então eu agradeço a esse Deus de todo o meu coração, de toda a minha vida. Porque Ele tem feito muitas coisas por mim. E eu sou agradecida a Ti, Pai. Obrigado, Senhor. Obrigado, meu Deus, de todo o meu coração. Amém? Então dá uma salva de palmas para esse Deus. Glória a Deus, né? Deus abençoe aí a vida da irmã Ana. É muito interessante esse salmo que a irmã Ana leu, né? Que a gente, olhando para esse salmo, a gente vê o poder de Deus, né? Tanto em nossas vidas, como também até nos animais. Porque diz que o leão pastará com a ovelha e comerá palha juntos. Ou seja, até a natureza dos animais serão mudados, né? Essa palavra vem falando de uma nova terra, né? A qual nós esperamos tanto, né? Louvado seja Deus. Círculo de oração, louva, pastora. Amém. Vamos louvar, então, né? O círculo de oração vai estar adorando a Deus, né? Com esses louvores abençoados. E vamos continuar na fiação, na ligação com o Rei da Glória, né? Nosso Pai Todo-Poderoso. Amém? Que Deus abençoe aí as irmãs com esse louvor. Eu creio que esse louvor vai falar grandemente aos nossos corações.
Amém? Círculo de Oração Ministério Manancial, Salve da Amada Igreja, com a gloriosa paz do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Podes ver se há
liberdade em nome de Jesus. Graças a Deus. Fiel, Senhor meu Deus. Fiel a mim. Poderia ser um pouco ao contrário, né? Se nós fôssemos gratos pelo que o Senhor fez por nós, nós que deveríamos ser todo o tempo fiel a Ele. Mas infelizmente, a fraqueza humana é terrível. Ainda bem que o Senhor é fiel. E Ele permanece fiel até quando nós somos infiéis. Louvado seja. Como não amar um Deus desse? Meu Deus. Oh, glória. Bendito seja o teu santo nome. Irmãos, hoje a oportunidade vai ser um pouquinho limitada, porque o horário se avança. E eu quero dar aqui a oportunidade para o diácono Wellington trazer aqui uma palavra, aquilo que Deus colocar no seu coração. Logo após o diácono Wellington, pastora Rose também vai ter a oportunidade de dar uma palavra, um louvor, aquilo que o Senhor colocar no seu coração. E assim prossigamos adorando a Deus, em nome de Jesus Cristo. Salve, irmão, capaz do Senhor, amém? Glória a Deus, né? Estar aqui na casa do Senhor mais uma vez, para agradecer ao Senhor em tudo que Ele tem feito na nossa vida. Glória a Deus, aleluia, Senhor Jesus. Deus seja louvado. Perder tempo. A palavra do Senhor fala aqui em Marcos 9, versículo 19. Glória a Deus. Amém? Glória a Deus. Diz assim: e ele respondendo lhe disse: ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrerei ainda? Trazer-me. Glória a Deus. O título fala a cura de um endemoniado. Glória a Deus. Aqui Jesus está falando sobre a incredulidade. Aqui os discípulos sabiam que o Senhor curava, libertava, mas quando ele foi curar esse jovem, né? Ele não conseguiu expulsar o demônio. Aí Jesus fala assim: até quando estarei convosco? Né? Muitas das vezes as pessoas estão dentro da casa do Senhor, só fala, eu acredito, não fala, eu creio no Senhor. Você tem que crer. Jesus fala que a gente tem que crer, não acreditar. Acreditar tem uma aparência, né? Só fala assim, eu acredito. Mas quando você fala, eu creio no Senhor Jesus, aí um milagre acontece. Aleluia. E continuando falando aqui, e trouxeram-lhe, quando ele viu, logo o espírito agitou com violência, e caindo endemoniado por terra, removia-se espumando. E perguntou ao pai dele, Jesus perguntou ao pai dele, quanto tempo há que sucede isto? E ele disse, desde a sua infância. Eita Deus. E muitas vezes tem lançado no fogo e nas águas para destruir, mas se tu podes fazer alguma coisa, tenha compaixão de nós, ajuda-nos. E Jesus lhe disse, se tu podes crer, tudo é possível aquele que crê. Olha só que palavra maravilhosa, irmãos. Tudo é possível que você crê na palavra do Senhor. Tudo. Não tem muitas pessoas que muitas das vezes quer que nós oramos por eles, fazemos por eles, mas nós não podemos fazer o milagre. Nós oramos ao Senhor. Mas quem tem que crer é você. É você que tem que crer na palavra do Senhor e falar assim, Deus, nossos irmãos estão orando pela minha vida, mas eu creio na tua palavra que essa enfermidade vai cessar, vai secar pela raiz. Eita Deus, maravilhoso. E continuando, e logo o pai do menino, chamando com lágrimas, disse, eu creio, Senhor, ajuda a minha incredulidade. Ele só falou, eu creio, Senhor, mas ele queria mais do Senhor. Então o Senhor fala, creia em mim, porque tudo é possível aquele que crê. Glória a Deus. E Jesus, vendo que a multidão corria, repreendeu o espírito imundo, dizendo, espírito imundo, surdo
eu te ordeno, sai dele e não entre mais nele. Eita glória. Palavra abençoada, né, irmãos? Aí você pergunta, como que pode sair um espírito ruim da nossa vida? Como? É jejuando, é orando ao Senhor. Aí sim, tudo acontece. Quando você jejua, quando você ora ao Senhor, aí o espírito ruim sai da sua vida. Tudo que tiver impedimento na sua vida vai sair, porque você jejuou e você creu na palavra do Senhor. É isso. Porque eu lembro uma vez que quando uma irmã estava enferma, já era uma senhora, e ali o Senhor falou assim, vai na casa dela, vai orar por ela. E eu fui. Chegando lá, ela estava com uma enfermidade. Ela falou que já tinha gastado tudo e não sabia mais o que fazer. Eu falei assim, Senhor, me dá uma palavra. Aí o Senhor falou assim, lá da mulher do fluxo de sangue. E eu li aquela palavra para ela e eu falei assim, muitas das vezes as pessoas gastam todo o seu dinheiro e não sabe o que pode fazer, porque não tem mais o que fazer nada. Mas se a senhora crê na palavra do Senhor, se a senhora crê no Jesus que pode curar e pode libertar, a senhora hoje mesmo, a senhora vai ser curada. E ela falou assim, eu creio. Eu falei, então vamos orar. E naquele momento eu comecei a orar pela vida dela, e ali eu fiquei um pouco meio assim, meio com medo. Aí você fala, por quê? Porque eu vi que tinha algo nela ali que eu falei assim, eu vou ligar para o pastor. Aí rapidamente o Espírito Santo falou assim, não, é você que eu quero usar. Eita Deus, eu falei assim, amém Senhor. E ali nós começamos a orar, eu comecei a orar, e aquela enfermidade, aquele demônio que estava nela, eu falei assim, em nome do Senhor Jesus, você vai sair hoje, você não vai mais apoderar da vida dela. E rapidamente aquele espírito ruim saiu da vida daquela mulher, e o nome do Senhor foi glorificado naquela casa, porque eu estava em jejum e oração. Você entendeu? Porque a palavra, o Senhor me fez eu falar dessa forma, porque se você crer, se você acreditar na palavra do Senhor, não só acreditar, é você crer. O que é crer? É você ter fé no Senhor. Agora só falar, não, eu acredito, só isso, não faz efeito. Mas quando você fala, eu creio na palavra do Senhor, então tudo muda, irmã, tudo muda na sua vida. Então como Jesus me transformou também, Jesus pode transformar, Jesus pode tirar também, curar aquilo que está escondido. Se nós crer, se nós orar, se nós jejuar, pode ter certeza, aquele espírito ruim que está na nossa vida, pode ter certeza que vai sair. Amém? Fica com essa palavra, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Eu agradeço a rica oportunidade. Glória a Deus. Palavra maravilhosa, que Deus abençoe a vida do irmão Wellington, né? Glória a Deus. Pastora Rose tem oportunidade de adorar a Deus, trazer uma palavra que o Senhor colocar no seu coração. Hoje a irmã Vanessa vai trazer a mensagem da noite. Só que antes da irmã trazer a mensagem, eu senti de Deus a irmã trazer também um louvor para nós. Tá? Então, quando a irmã tiver essa oportunidade para trazer a mensagem, antes a irmã vai trazer um louvor para nós. Então já vai preparando, irmã Vanessa, aquele louvor abençoado. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Saúde, amada igreja, com a paz do Senhor Jesus. Amém, igreja? Estamos felizes por mais um dia dentro dos átrios do Senhor. Aleluia. E viemos aqui adorá-lo em espírito e em verdade, aleluia. É tempo de você abrir os seus corações, é tempo de abrir a mente, uma mente transformada, para receber aquilo que o Senhor quer dar para nós esta noite. E eu estava aqui ouvindo o irmão Wellington falar daquele menino que quando Jesus repreendeu os seus discípulos, né? E disse assim, eita homem, esses homens aí têm muita pouca fé, aleluia. E o Senhor me levou a pensar lá em João Batista, quando ele estava andando ali, né, ele batizava, ele falava da palavra do Senhor. E quando Jesus veio, chegou até ele, que ele batizou o próprio Cristo. E ali tinha encerrado a carreira de João Batista, aleluia. E Jesus começou ali a decorrer o seu ministério. E certa vez Jesus estava, isso é da gente pensar muito,
Jesus estava ali curando, sarando, expulsando o demônio e fazendo as maravilhas e os milagres que ele fazia. E João já estava dentro do cárcere, porque ali Salomé queria a cabeça, né? Ele queria que João Batista fosse morto. E João Batista estava tão aprisionado, e como eu e você muitas vezes sentimos medo. E João Batista chama os seus discípulos e fala: vai lá até o mestre, vai lá e pergunta se ele realmente é Jesus, o que veio salvar a humanidade, aleluia. E aqueles servos chegaram lá em Jesus e falaram: mestre, eu vim amando de João, ele pergunta se tu és aquele que cura, que salva, tu és o enviado de Deus Altíssimo. E Jesus, eu imagino Jesus olhando para ele, como muitas vezes nós não cremos nos milagres de Deus, muitas vezes não cremos naquilo que Jesus pode fazer. E Jesus, eu imagino Jesus olhando para aqueles discípulos lá de João e disse assim, aleluia, está lá na carta de Lucas, se eu não me engano, é Lucas mesmo, carta de Lucas, capítulo 7, lá no último verso 22, e Jesus disse assim: volta lá e diga a João que eu sou aquele que faz cego ver, mudo falar, coxo levantar. E nesta noite ele tem um milagre para a tua vida, aleluia. Nesta noite ele tem um milagre para a tua vida. E eu chamo aqui a minha irmã Vanessa, vamos adorar ao Senhor, aleluia. E se você crê, Ele vai te curar esta noite, aleluia. Porque eu creio e vim em busca do meu milagre, aleluia. Glória a Deus, vamos adorar a Jesus. Glorificado é o nome santo de Jesus. Sabe por quê, igreja? Há um hino que nós vamos adorar a Ele que diz assim, que não há outro igual, aleluia. E não há igual ao nosso Deus, aleluia. Vamos adorar a Jesus, aleluia. E você fica em pé e adore ao Senhor, aleluia. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. O que adianta ter as mãos e não poder tocar? O que adianta ter ouvidos e não escutar? O que adianta ter um corpo e não se movimentar? Aleluia. Adianta ter os olhos e não enxergar, ter a sua volta bons aromas e não respirar, receber o nome de Deus, porém morto está. Aleluia, diga. O meu Deus se movimenta ao som da adoração. É muito forte o toque de suas mãos. Inclina teus ouvidos pra me escutar. O meu Deus, ninguém consegue dele se esconder. Se ele não quiser aparecer, faz seu povo entender que em meio ao silêncio está. Ai, Bolsonaro. E ele está aqui, tem glória dele aqui, tem cheiro dele aqui. Sua resposta é fogo sobre o altar. E tudo que é mentira está sendo consumido, deixa eu adorar. E ele está aqui, tem glória dele aqui. Baal tem que cair, profetas da mentira irão se dobrar. Terão que reconhecer, terão que confessar que só há um Deus em toda a terra e céu, que outro igual não há. Você crê? Aleluia, aleluia. Você tem que crer, aleluia. Glória a Deus. Aleluia. O que adianta ter os olhos e não enxergar, ter à sua volta bons aromas e não respirar, receber o nome de Deus, porém morto está. Diga pra ele, fale. O meu Deus se movimenta ao som da adoração. É muito forte o toque de suas mãos. Inclina teus ouvidos pra me escutar. Oh, glória, fale pra ele. O meu Deus, ninguém consegue dele se esconder. Se ele não quiser aparecer, faz seu povo entender que em meio ao silêncio está. Diga, e ele
está aqui, tem glória dele aqui, tem cheiro dele aqui. Sua resposta é fogo sobre o altar, e tudo que é mentira está sendo consumido. Deixa eu adorar, e ele está aqui, tem glória dele aqui. Baal tem que cair, profetas da mentira irão se dobrar, irão reconhecer, terão que confessar o quê? Diga pra ele que só há um Deus em toda a terra e céu. Diga, e outro igual não há. Aí você vai declarar, fale pra ele. E outro igual não há. Declare, igreja, aleluia. E outro igual não há, não há, não há. E outro igual não há. E outro igual não há. Diga pra ele. E outro igual não há. E outro igual não há, não há. E outro igual. Diga pra ele. Declare pra ele. Fale pra ele. E outro igual não há. E ele está aqui, tem glória dele aqui, tem cheiro dele aqui. Sua resposta é fogo sobre o altar, e tudo que é mentira está sendo consumido. Deixa eu adorar, e ele está aqui, tem glória dele aqui. Terão que cair, profetas da mentira irão se dobrar, terão que conhecer, terão que confessar. Fale, e só há um Deus em toda a terra e céu, e outro igual não há. Não há. E as palmas exaltam a Jesus. Aleluia. Deus igual ao nosso não há, né? Nosso Pai Criador dos céus e da terra, né? Nosso Pai que nos criou e nos fez filho seu, igual ele não há. Pastor Daniel tem oportunidade para trazer uma palavra, um louvor, aquilo que o Senhor colocar no seu coração, e usa ele, Jesus. Meus irmãos, vamos louvar a Deus? Deus me colocou aqui um louvor que faz dias que a gente não louva Ele, e a igreja toda conhece. É uma mensagem bíblica, está lá no capítulo 4, 2 Reis, capítulo 4, sobre a vida de uma mulher que sofria bastante, e que o esposo faleceu, os filhos iam ser escravos, e todos já conhecem a história, né? Mas olha que milagre que Deus, você que ainda não conhece a palavra de Deus, preste atenção nesse louvor, o que Deus fez na vida daquela mulher, daquela viúva. Preste bem atenção, solte. No coro do hino, quero ver vocês, me ajude. Vamos lá. A viúva sem nada, mas depois ela teve tudo. Escute, hein? Faltava tudo, só tinha um pouco de azeite em uma botija no canto da casa. Faltava pão, e quem olhava no fogão não encontrava lenha, nem fogo e nem brasa. Viúva sem nada, quem era? Viúva sem nada. E o povo assim falava. Faltava amigos, apenas alguns inimigos, certos cobradores se aproximavam. Assim falava, querendo levar os seus filhos para serem escravos, e ela chorava. Que o povo dizia?
ficar sem nada. E o povo assim falava. Agora vem a parte boa da história. Mas Deus ouviu ela chorando, então se comoveu e fez com que ela se lembrasse do profeta ser. Então se viu uma viúva em busca de Eliseu. Que o profeta disse: vai, disse o profeta assim. Deus já falou pra mim que vai te abençoar, que vai mudar a história a partir de agora. Traga mais vasilha, porque o azeite vai multiplicar até transbordar. Agora. Quando que vai ser o milagre? Quando? Agora. Oh, aleluia. Seus filhos não serão escravos e você não vai dever mais um centavo, porque a sua casa será um depósito das bênçãos do Senhor. Mariane, olha para a senhora. Que faltava agora vai sobrar. Viúva que chorava agora vai cantar. Onde não tinha nada hoje vai ter tudo. Aquele que comprava agora vem pagar. O fogão que era frio agora está queimando. O celeiro vazio está transbordando. Quem te viu sofrendo agora está vendo Deus te abençoando. O milagre vai ser que hora? Toma posse. Toma posse. É assim que Deus faz na vida de quem crê. É isso que Deus faz na vida de quem busca Ele de todo o seu coração. Aleluia. Milagre maravilhoso. Escute. Mas Deus ouviu ela chorando, então se comoveu e fez com que ela se lembrasse do profeta ser. Uma viúva em busca de Eliseu. O que ele falou para ela? Disse o profeta assim: Deus já falou pra mim que vai te abençoar, que vai mudar a história a partir de agora. Traga mais vasilha, porque o azeite vai multiplicar até transbordar. Agora, pra você, ó, profecia. Aleluia. Seus filhos não serão escravos e você não vai dever mais um centavo, porque a sua casa será um depósito das bênçãos do Senhor. A casa que faltava agora vai sobrar. Viúva que chorava agora vai cantar. Onde não tinha nada hoje vai ter tudo. Aquele que comprava agora vem pagar. O fogão que era frio agora está queimando. O celeiro vazio está transbordando. Quem te viu sofrendo agora está vendo Deus te abençoando. Quando? Quando? Agora. Deus abençoe e tome posse da vitória. Graças a Deus, né? Assim as bênçãos do Senhor sobre aquele que crê. É dessa forma, né? Agora vem aquele momento maravilhoso, né? De nós nos alimentar, né? É um momento do banquete, de assentarmos à mesa do banquete e nós saborear aquele maná que vem direto do céu. Irmã Vanessa, a oportunidade vai trazer a mensagem, e antes da mensagem a irmã Vanessa vai trazer um louvor. Senti no coração de Deus isso. E irmã Cláudia, vem fazer oração aqui para a irmã Vanessa. Eu creio que ela já está abençoada, o vaso já está cheio, transbordando, e Deus vai falar conosco. Só os irmãos capazes, Senhor. Vamos orar. Meu Deus, meu Pai, soberano Deus, te agradeço, Senhor, nesse momento, Pai.
Senhor, eu te agradeço pelo canto que até nesse momento, Senhor, foi para ti, Senhor. E agora vem a hora mais abençoada, Senhor, que é a tua palavra, Senhor. Que é nesse momento não vai saciar a nossa fome, que a tua palavra, Senhor, nós vai matar a nossa sede, Senhor, pela tua palavra, Pai. Porque isso é a água da vida, Senhor, nas nossas vidas, Senhor. Senhor, usa ela segundo o teu querer e teu agir, Senhor. Faça dela, Senhor, segundo o teu querer. Usa ela, Senhor, para falar com cada um de vós, Senhor, que precisa da tua resposta nesse momento, Pai. Abençoa, Senhor, a palavra e o canto nessa noite, que ela vai louvar para ti, Senhor. E tudo isso, Senhor, é para honra e glória somente a esse Deus maravilhoso que nós servimos e adoramos. Amém. Amém, Jesus. Saúde a amada igreja, com a gloriosa paz do Senhor Jesus. Confesso aos irmãos que não ia estar louvando, mas vamos adorar então um louvor bem conhecido por todos, que é o escudo. E já deixo as vossas Bíblias abertas em Romanos 6. Amém? Aleluia. Vamos adorar ao Senhor. Glórias a Jesus. Adore a Ele. Glorifique a Ele. Porque Ele está neste lugar. Ele te protege, te livra, te guarda de todo o mal. Por toda a minha vida, ó Senhor, te louvarei, pois teu fôlego é a tua vida, e nunca me cansarei. Posso ouvir a tua voz, é mais doce do que o mel, que me tira desta cova e me leva até o céu. Já vi fogo e terremotos, vento forte que passou. Já vivi tantos perigos, mas tua voz me acalmou. É isso que Ele faz conosco. Tu dá ordem às estrelas e ao mar os teus limites, e eu me sinto tão seguro. Sabe onde, igreja? No teu colo, ó Altíssimo. Oh, aleluia! Não há ferrolhos, nem portas que se fechem diante da tua voz. Não há doenças, nem culpas que fiquem de pé diante de nós, e a tempestade se acalma na voz daquele que tudo criou, pois sua palavra é pura, escudo para os que nele crêem. Aleluia! Devemos crer no Senhor Jesus e nas tuas promessas, porque Ele é fiel para cumprir. Aleluia! Eu creio nesse Deus poderoso e glorioso que se faz presente neste lugar. Aleluia! Oh, glória! Não há ferrolhos, nem portas que se fechem diante da tua voz. Não há doenças, nem culpas
Aleluia. Glorifiquem ao Senhor Jesus. Podem se assentar, igreja. Vou dividir com os irmãos uma palavra que o Senhor tocou ao meu coração já tem semanas. E nós sabemos que a palavra ela vem primeiro para nós, para o nosso coração. Lá em Romanos 6, 23. Amém? Diz assim a palavra do Senhor. Porque o salário do pecado é a morte. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Por Cristo Jesus, nosso Senhor. E esse versículo, logo que eu li, eu já vi uma grande diferença nele. A diferença em viver para o pecado e viver para Deus. A Bíblia ela deixa bem clara em várias passagens que o castigo para o pecado é a morte. Porque o pecado ele contamina. E Jesus é a fonte de vida. É Ele quem dá vida, e sem Ele nós não podemos viver. Deus é perfeito, e Ele não tolera o pecado. Porque o pecado, igreja, ele nos separa de Deus. E essa separação foi difícil de eu entender. Levou um certo tempo. Mas essa separação que a Bíblia fala é a morte espiritual. A Bíblia diz que quem não é salvo está espiritualmente morto por causa do pecado. Embora, né, pastora, ainda vivo fisicamente. O resultado da morte espiritual é a morte física. É como se o nosso corpo fosse afetado pelo pecado e ele não pode durar para sempre, porque ele está corrompido. A morte física é o resultado da morte espiritual. É a primeira morte, vamos dizer assim. Porque a segunda morte será no juízo. Quando todos os que não são salvos serão lançados no lago de fogo, lá junto com o diabo e com seus servos. Isso é um castigo eterno. O pecado ele é uma ofensa para Deus. E eu fui procurar no nosso dicionário o que estava escrito sobre o pecado. E lá estava assim, ó: desrespeito a algum preceito religioso, transgressão da lei de Deus ou dos mandamentos da igreja. Nós sabemos que o primeiro pecado foi cometido lá no céu, quando houve a rebelião de anjos liderado por Lúcifer. E o segundo foi o pecado humano, pela terrível escolha de Adão e Eva no jardim do Éden. Nós conhecemos a história de Lúcifer. Lúcifer era orgulhoso, invejoso, e ele desejou ser semelhante a Deus. Ele tentou ter a sua própria fonte de bondade. Ele persuadiu, olha como ele é, uma terça parte das hostes do céu, afastando ele de Deus. Lúcifer, junto com os anjos que se declararam contra Deus, se aliaram a ele numa guerra, onde Lúcifer foi expulso do céu, e chegando aqui ele foi transformado em Satanás, é isso, pastor? E Satanás, ele prometeu uma vingança, destruir a raça humana. Essa é a função dele, matar, destruir. E a história de Adão e Eva, todos nós conhecemos também. Eles tinham um lugar perfeito para eles, que era o jardim do Éden. E Deus ordenou para eles que não comessem do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Adão e Eva cederam à tentação da serpente e comeram um fruto proibido. Eles romperam um pacto com Deus, uma harmonia que existia entre eles e Deus, entre Deus e a criação. E eles perderam ali aquela graça original, sabe? Original de fábrica. Eles perderam. E com isso veio a consequência do pecado.
E a natureza humana ficou marcada por essa escolha. Porque a plenitude da comunhão que eles haviam com Deus foi quebrada. E o pecado, ele se propagou até hoje. Lúcifer, ele pecou porque ele quis ser igual a Deus. Porque ele queria decidir por si só. Adão e Eva pecou quando eles foram além do que Deus permitiu, desobedecendo a vontade de Deus. E esses dois exemplos de pecado, existem muitos outros, mas eu peguei esses dois porque foram o início de tudo. Mas nós devemos ficar cientes, igreja, que existem 3 pecados hoje, que é a carne, que ela é a nossa tendência a pecar. Ela nos leva à falha. O mundo, porque essas circunstâncias que a gente vive hoje, tudo nos leva a pecar no mundo. Tudo que tem nesse mundo nos leva a pecar. Não tem nada de bom. E o diabo, porque ele é uma influência ali, que ele fica o dia inteiro, as 24 horas, vamos dizer 48 horas ali, só esperando uma oportunidade de fazer eu e você pecar. E nós precisamos vencer esse pecado. E foi isso que o Senhor colocou no meu coração. Em Romanos 3:23 diz assim: pois todos pecaram e foram destituídos da glória de Deus. Igreja, todos pecaram, foram restituídos. É como se eles fossem, vamos colocar numa palavra assim bem fácil, eles foram demitidos, eles foram exonerados, eles foram afastados da presença gloriosa de Deus por causa do pecado. Imagina, igreja, a gente viver sem isso que a gente sente aqui na igreja, sem essa presença misturada com alegria, sem essa esperança de que amanhã, irmã, vai ser melhor. O pecado, ele nos tira isso. Porque quando a pessoa está em pecado, ela está espiritualmente morta, ela vive numa alienação, ela não consegue ver nada, ela não consegue enxergar nada, ela perde o propósito de vida dela, ela perde o controle, ela passa a correr risco o tempo todo, e risco de ter uma morte eterna. E a morte eterna, eu fico pensando nessa palavra, ela é tão pesada, morte eterna. Ela é triste, só de dizer essa palavra é triste. E é algo tão sério. E as pessoas não estão preocupadas. Não estão preocupadas com a morte eterna. Elas acham que não existe morte eterna. Elas acham que a morte é isso aqui, ó, que a gente está vivendo. Enganados, cegos. Todos nós somos pecadores, sim. Porque a Escritura já diz, em João, 1 João 1,10 diz assim, ó: se dissermos que não pecamos, fazemos e somos mentirosos. E a palavra de Deus não está em nós. Mas há uma diferença em pecar e não fazer nada, e ainda achar que não tem problema, porque é um pecadinho, Deus não vai se importar com um pecadinho, porque começa assim, começa num pecadinho. E pecar e logo se arrepender, pedir perdão para Deus, e tentar ser melhor hoje do que você foi ontem. Todos somos pecadores. Marcos 7:21-23 diz assim, ó: porque de dentro do coração do homem é que procede os maus desígnios. Ora, todos estes males vêm de dentro e contaminam o homem. Já foi falado pela pastora no culto passado. Por isso que nós temos que ter uma mente espiritual em Deus, aberta para Deus. Porque o nosso coração, ele só nos engana. O pecado, ele nos corrompe. E nós perdemos a capacidade de ser bom, de ser obediente a Deus. A gente passa a ser rebelde. A gente passa a não crer em tudo que o pastor fala. Ah, isso daí já é demais, né? Ah, isso daí que ele está falando. Ah, não, pelo amor de Deus, né? Ah, o mundo é outro agora. E começa a ver desse jeito. E dali em diante, o mal começa a acompanhar aquela pessoa. Porque o mal já viu que ele não está concordando com o pastor. Então o mal começa a acompanhar ele. E quando ele pensar que não, ele está pecando.
pessoa, ele peca de acordo com a sua fraqueza. Vocês já viram isso? É de acordo com a sua fraqueza e os seus desejos carnais. Em Tiago 1,13 diz assim, igreja, ó, quando alguém for tentado, jamais deverá dizer, estou sendo tentado por Deus. Porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e ninguém o tenta. Cada um, porém, é tentado pela sua própria cobiça, sendo por esta arrastado e seduzido. Então, a cobiça tendo engravidado e dado à luz ao pecado, e o pecado, após ser consumado, gera a morte. Então, igreja, tudo começa dentro de nós, dentro dos nossos desejos. A Bíblia diz assim, ó, nós acabamos de ler que o pecado do salário é a morte. Mas logo em seguida ela já diz que o dom gratuito de Deus é a vida. A vida e vida eterna, vida com abundância, vida plena. E antes de existir o pecado, igreja, o homem e a mulher, eles tinham sido criados para viver eternamente, imagino eu. Para viver eternamente. Deus já fez isso para eles viverem eternamente. E eles poderiam até comer da árvore da vida, mas eles preferiram comer da árvore do conhecimento. E isso condenou a dor, a sofrimento, a morte. A morte é tão dolorosa. Quando a gente pensa em morte, é algo tão doloroso. E quando o crente peca, porque eu vou falar aqui algo que a pastora, assim, a gente sempre ouve muito falar em não pecar, né? Ensinando como não pecar. Mas e quando o crente peca? Imagino eu, ele sente culpa, ele tenta fugir, ele tem vergonha de Deus, porque ele sabe da verdade. Então ele sente vergonha. E por isso, pastor, que muitos se desviam. Porque eles sentem tanta vergonha de saber da verdade, ir lá e fazer errado, que eles não querem mais vir na igreja. Porque eles sabem que pecou contra os princípios de Deus, porque conhece a verdade. Mas a sua fraqueza foi maior às tentações. Falou mais alto. E sabe por quê? Porque faltava alimentar o espírito. E quando o pecado acontece, vem a morte. Mas como assim, né, irmã Vanessa? Vem logo a morte, você pecou, você já vai morrer? Não. A morte, ela se manifesta de várias maneiras. Pois o diabo, ele veio, como já foi dito, para matar, roubar, destruir. O pecado, ele rouba o melhor da vida das pessoas. As pessoas deixam de ser felizes. O pecado, ele traz vício, ele traz enfermidade, ele mata o corpo, ele mata a alma, ele destrói famílias, destrói sonhos. Ele gera morte. Aleluia. Todos somos pecadores, pois nascemos do pecado. E ele vem de dentro de nós. Então nós corremos risco de pecar, sim, todo o tempo. Mas a palavra de Deus, agora vem a hora boa. Mas a palavra de Deus, ela nos apresenta o arrependimento. Marcos 1,14 diz assim, ó, arrependei-vos e crede no Evangelho. O arrependimento faz que desistimos do pecado. E o arrependimento, ele gera o Espírito Santo, ele gera em nós uma esperança maravilhosa que só vem de Deus. E depois de se arrepender, você tem que confessar. A Bíblia diz, se confessarmos o nosso pecado, Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda a injustiça. Devemos confessar, contar para Deus, ser fiel, sabe ali, ser honesto com Deus, pedir perdão para Deus. Ó Deus, eu errei mesmo, eu pequei, me perdoa, eu não vou fazer de novo, sabe? Ser ali, só você e Deus, falar para Ele mesmo. E por último,
deixar para trás. Deus sempre fala, em todas as palavras que Ele fala assim, ó, vá e não peques mais. Arrepender, confessar, deixar o pecado para trás. Mas aí, irmã Vanessa, a luta contra o pecado acaba? Não, não. Você precisa continuar fugindo da aparência do mal, dia após dia, todo o tempo, até Jesus voltar. A Bíblia diz, uma das formas de nós fugirmos do pecado, diz lá assim, ó, vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Quando você pensar, se quer passar pela sua cabeça, ora ao Senhor Jesus, Senhor Jesus, tira isso da minha mente, em nome de Jesus, está repreendido. E você vai ver que você vai conseguir. A solução para o pecado é se arrepender verdadeiramente e crer que Jesus, Ele morreu por nós para levar os nossos pecados. Pedir perdão para o Senhor em oração. Nós podemos vencer o pecado, igreja. Muitos aí fora já desistiram. Pecam e não querem saber de Deus. Em Romanos 6,14 ele diz assim, ó, porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça de Deus, aleluia. Nós estamos debaixo da graça, devemos crer nessa graça que só vem de Deus. Provérbios 28,13 diz assim, ó, quem esconde os seus pecados não prospera, mas quem os confessa e abandona encontra misericórdia, aleluia. Porque se Deus é bom e além de tudo Ele é misericordioso comigo e com você. Devemos lutar, igreja, contra o pecado, para que a gente não perca a nossa coroa, para que a gente não perca a oportunidade de quando o Senhor vier buscar a sua igreja, de levar a mim e a você por causa do pecado. Porque mesmo, igreja, depois de aqui dentro da igreja, salvos, remidos, lavados pelo sangue do Cordeiro, nós precisamos nos lavar diariamente para fugir desse pecado, diariamente para não pecar, diariamente falar com o Senhor Jesus, colocar suas vidas nas mãos dEle para não pecar, embora sabemos que somos pecadores, mas nós precisamos falar com o Senhor diariamente. Em 1 João 2,1 diz assim, ó, para que não pequeis, mas se todavia alguém pecar, ó, agora você vai dar glória. Temos um advogado junto ao Pai. Aleluia, nós temos um advogado que intercede por mim e por você junto ao Pai. Ele está dizendo que se caso todavia você pecar, você tem um advogado, aleluia. Ele não nos abandona nunca, igreja, nunca. Olha que Deus é esse. Que Deus maravilhoso é esse, que nos ama mesmo assim. Aleluia. E eu estava pensando nesse exemplo, porque eu fico muito limpando a casa, eu amo limpar a casa. E eu imagino que nós, é como uma casa. A gente não limpa a casa hoje, nós mulheres, e amanhã a gente tem que limpar de novo? A nossa vida é assim. Nós temos que nos limpar e limpar as nossas vestes dia a dia. Todos os dias nós devemos nos limpar, limpar a nossa mente todos os dias, para que nós possamos continuar na presença de Deus, nessa presença que é tão maravilhosa, nisso que eu estou sentindo. Aleluia. Devemos apresentar todas as vezes a Deus, se caso você vir a pecar, confessar e deixar o pecado, igreja. Não pequeis mais, o Senhor sempre falava. Então se você cair, você que está me ouvindo, se você cair, não fique prostrado, não fique, porque o cair acontece. Mas a Bíblia diz que o cair é do homem, mas o levantar é de Deus. Levante-se, tenha força, não desanime, não enfraqueje.
porque o Senhor é quem segura a tua mão. Salmos 37, 23. Levanta-te, força, não desanime, porque o Senhor é quem te segura pelas tuas mãos. Lute, igreja, lute com todas as forças para você ter o seu lugar no céu. Não permita que Satanás te tire isso por causa do pecado. Não permita. 1 João 1 diz assim, ó: porém, se andarmos na luz, como Ele na luz está. Quem está na luz, igreja? Jesus. Temos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Aleluia! Oh, glória! Ele nos purifica de todo pecado. Ele não está dizendo que é um pecado ou outro, é todo pecado. Ele nos purifica. E só Ele pode nos purificar, igreja. Só esse Deus glorioso e poderoso pode nos purificar do pecado. Aleluia! Oh, glória! Devemos nos aproximar cada vez mais de Deus, viver em obediência, de acordo aqui, ó, com a sua palavra, com a sua vontade, ouvir o Espírito Santo falar. Já foi falado aqui no culto passado que quando a gente vai fazer algo, o Espírito Santo, olha, não é isso. Ele sempre nos avisa, Ele não nos deixa enganado. Fique cada vez mais na presença do Senhor Jesus. Temos que crer no Senhor Jesus, que Ele morreu por nós, que o sangue dEle nos purifica de todo o pecado. Precisamos estar adequados a Deus, uns com os outros, porque só Jesus nos liberta, nos transforma, nos renova, nos liberta de todo pecado, de toda impureza. Só Ele nos perdoa, só Ele nos vivifica, porque só Ele é fiel para fazer todas as coisas. Esse Deus é tão poderoso, igreja, tão poderoso, que eu fico pensando, Senhor, como Tu és poderoso, e como Ele tem misericórdia de você. Nós não merecemos nada e Ele nos dá tudo. Tudo Ele nos dá. Ele nos dá a salvação que é de graça. E Ele pagou, para nós é de graça, mas para Ele foi um preço tão alto, para que a gente jogue no lixo, para que a gente jogue de qualquer maneira essa graça que Ele nos dá. Igreja, é algo muito sério. Não permita que o diabo leve você a pecar através da fofoca do seu irmão. Não faça isso, porque isso é pecado. Não faça nada que te leve a pecar. Peça para Deus, Senhor, me dá discernimento, me dá sabedoria, Pai. Se eu estiver fazendo algo, Senhor, me mostra, meu Pai, para que eu não faça, porque eu quero fazer o que o Senhor quer que eu faça, eu quero andar nos teus caminhos, eu quero ser como o Senhor deseja que eu seja. Peça para Ele e Ele vai te mostrar, porque Ele é poderoso e Ele é glorioso. O Senhor colocou essa palavra no meu coração, irmãos. Eu não sei se é o que os irmãos gostariam de ouvir, mas foi o que o Senhor colocou no meu coração. Devemos nos afastar de tudo que nos afasta de Deus, de tudo que nos afasta da sua graça, da sua bênção, de tudo que nos afasta do céu, de tudo que nos afasta da salvação. Igreja, e a salvação o Senhor deu para nós. Ele está dando a oportunidade para nós esta noite de nós nos redimirmos todos os dias. Ele nos dá. Então não perca essa oportunidade de falar com o Senhor, de dizer tudo para Ele que você quer, porque você está dentro da igreja. Esse é o melhor momento. Se aproxime mais de Deus, porque Ele quer se aproximar mais de você. Aleluia. Fique com essa palavra, igreja. E eu agradeço a minha rica oportunidade em nome de Jesus.
Glória a Deus, que palavra, né? Não tem nem o que complementar aqui, já foi dito tudo. E Deus fala aquilo que nós precisamos ouvir. E é o que nós estamos precisando. É um alerta para a igreja fugir do pecado. Porque o mundo hoje está, olha, de uma forma que só de sair na rua a gente já peca. Está desse jeito, né? E eu glorifico a Deus pela vida da irmã Vanessa, essa mensagem maravilhosa, que Deus continue te usando dessa forma, que eu creio que vai continuar te usando. E é desse jeito, a fugir da aparência do mal, né? Glória a Deus. Irmão Cirilo, diácono Cirilo, vem fazer uma oração intercessória, né, pelos enfermos, aqueles que estão hospitalizados, aqueles que estão desenganados numa UTI, aqueles que estão afastados, aqueles que estão lá no mundo, todos precisam de salvação. Amém? Glória a Deus. Nós temos ainda 5 minutinhos ali e nós vamos interceder por essas vidas. Amém? Glória a Deus. Eu acho que todos estamos alegres na casa do Senhor. O salmista Davi disse: me alegrei quando me disseram, vamos à casa do Senhor. E nós estamos aqui porque nós fomos convidados pelo Senhor Jesus, para que nós possamos reunir e alegrar os nossos corações. Porque com certeza o Espírito Santo de Deus foi o primeiro a estar aqui. Quando nós adentramos por essas portas, os anjos do Senhor já estavam aí, ó, para nos ajudar a louvar, a glorificar o nome do Senhor. Essa palavra que a irmã trouxe é uma palavra maravilhosa. Essa palavra fala dentro dos nossos corações, né? Fugirmos do pecado, porque o salário do pecado é a morte. E se nós já sabemos disso, vamos fugir, vamos procurar ao máximo fugir do pecado, das coisas que não agrada ao Senhor, fazer só aquilo que agrada ao Senhor. Que muitas vezes é difícil, irmão. Nós vivemos num mundo tão cruel, tão cheio de pecaminoação, que muitas vezes você até varia os seus pensamentos. Mas quando isso acontece, olha para cima e diz: o sangue de Jesus tem poder. O sangue de Jesus limpa todo o pecado. E Ele está ouvindo as nossas orações. Vamos orar? Vamos agradecer a Ele mais uma vez? Deus amado, Deus bendito. Oh, Papai amado, aqui nós estamos, aqui nessa igreja, a Tua igreja, para louvar e engrandecer o Teu nome, ó Pai. Que esta palavra que veio nesta noite, venha falar em nossos corações, nós possamos sair daqui nesta noite alimentado da Tua palavra, uma palavra maravilhosa, que veio um alerta para o coração de todos aqueles que acreditam em Cristo Jesus. Porque sem Ele é impossível alcançar a vida eterna. Ele mesmo disse: sem mim nada podereis fazer. Mas nós estamos aqui nesta hora, ó Pai, reunidos na Tua presença, buscando somente a Ti, ó Pai, porque sabemos que o Senhor nos ouve, o Senhor nos ilumina, o Senhor guia os nossos passos, aonde colocar a planta dos nossos pés, o Senhor Jesus está conosco. Eu creio dessa forma, e eu creio que toda a igreja também acredita desta forma, que o Senhor Jesus é quem guia os nossos passos, porque sem Ele é impossível existir vida, não tem como. Ele mesmo disse: eu sou a vida, e não existe vida sem Cristo Jesus. Por isso eu te peço, Pai, toca no coração de cada um, que possa sair daqui nesta noite, cheio da Tua graça, cheio do Teu Santo Espírito, voltar aos nossos lares, convictos de que o Senhor Jesus habita em nossas vidas, Pai. Isso eu te peço, porque confio em Ti. Deus amado, Deus bendito, mais uma vez eu te peço, aqueles que muitas vezes aqui não chegaram aqui na tua casa, muitas vezes estão no pé de um televisor, muitas vezes nem pensando em Ti, eu peço agora, Pai, toca nesses corações,
que eles possam também sentir o poder do teu Santo Espírito, ó Pai, e saber que tem que estar na casa do Senhor, glorificando e bendizendo o nome santo do Senhor Jesus. Isso eu te peço, Pai, que eu confio em Ti. Fica conosco nessa noite, ó Pai. É que eu te peço, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém? Agradeço a oportunidade em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus, né? Que Deus abençoe Diácono Cirilo, né? Glória a Deus. Amanhã, sábado, não é porque amanhã é sábado que nós não temos culto aqui na igreja, mas o nosso culto continua em casa, né? Nosso culto pessoal. Então, o nosso culto pessoal é 24 horas, né? E dessa forma Deus vai dando a graça e vitória. Domingo estaremos aqui, se Deus assim nos permitir, que nos der vida, e Ele não voltar até lá, né, pastor? Se Ele não vir até lá, né, pastora? Né? Se Ele vir, quem quiser vir cultuar aqui, nós não vamos estar aqui. Mas, sendo da vontade de Deus, domingo estaremos aqui novamente, adorando ao Senhor, nosso Deus, Pai, Criador dos céus e da terra, ao Espírito Santo, que nos dá vida e vida com abundância. Amém? Louvado seja Deus. Estenda suas mãos, já oremos, já agradecemos a Deus por essa oportunidade maravilhosa, né? E que o Espírito Santo de Deus continue falando em nossos corações, porque essa mensagem que a irmã Vanessa trouxe hoje é um despertamento do Espírito Santo para nós. Temos que vigiar, ter vigilância. Amém? Estenda suas mãos. Que o grande amor de Deus, a graça de nosso Senhor Jesus Cristo e as consolações do Espírito Santo de Deus seja com toda a igreja, hoje e sempre. Todos digam amém. E se Deus é por nós, quem será contra nós? Deus abençoe, vão em paz, saudem uns aos outros.